Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Tarek Souza e continuo aqui um projeto de leitura da Bíblia Sagrada. Nosso foco hoje é o capítulo 19 do livro de Josué. Vamos juntos? As terras da tribo de Simeão. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eitolade, Betu, Orma, Ziglag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram dessa tribo Aim, Rimon, Eter e Assã. Ao todo, 4 cidades com os seus povoados. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos dessas cidades até Baalaat-Ber, isto é, Ramá do Sul. Estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte delas. As terras da tribo de Zebulon. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Saride. A sua divisa subia na direção a oeste até Marala, passava por Dabasete e chegava ao riacho que fica a leste de Joquineão. Do outro lado de Saride, seguia para o leste até a divisa com Quislote-Tabor, passava por Taberate e, subindo, chegava até Jáfia. Continuava na direção leste até Gat-Efer e Et-Casim, virando para o lado de Neia, pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Enatom, terminando no vale de Ifitael. Das terras de Zebulon também faziam parte Catate, Naalau, Siron, Idala e Belém. Ao todo, 12 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Issacar. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Issacar. As suas terras incluíam as cidades de Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Seom, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enhada e Bet-Passés. A divisa passava por Tabor, Saazima e Bet-Semes, terminando no rio Jordão. Faziam parte das terras de Issacar 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Issacar receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Asser. A quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Asser. Essas terras incluíam as cidades de Elcate, Ali, Betem, Aquisaf, Alamaleque, Amade e Missal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sior-Libinate. Depois, virava para o leste até Bet-Dagon, passava por Zebulon e pelo vale de Iftael e ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Continuava para o norte até as cidades de Cabul, Hebron, Reobe, Amon e Caná, chegando até a grande Sidom. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Ossa e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Asser também faziam parte Malaabe, Aquisibe, Umá, Afeca e Reobe. Ao todo, 22 cidades,
mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Asser receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Naphtali. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naphtali. A sua divisa começava em Elef, desde o carvalho de Zananim, e ia de Adame Negueb e Jabneel até Lacum, terminando no rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Asnote Tabor. Daí seguia até o Coque, chegando até Zebulon ao sul, até Azer a oeste e até Judá a leste no rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edirei, Enhazor, Iron, Migdalel, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naphtali receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Dan. A sétima distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíam as cidades de Zora, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eltec, Gibeton, Balaate, Jeude, Bené-Berac, Gat-Rimon, Mejarcom, Racom e as terras que ficam em frente da cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laf e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram os seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Lesem para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. As terras de Josué. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Tinate-Sera. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué, os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló. E assim acabaram de repartir a terra. Muito bem, um capítulo longo em que destaca aí a distribuição de terras para as tribos que ainda não haviam recebido depois da chegada do povo de Israel à terra prometida. Então vimos aí as regiões e cidades que foram distribuídas para Simeão, Zebulon, Issacar, Asser, Naphtali e Dan, além de terras que foram dadas para o próprio Josué. Esse capítulo então encerra essa distribuição das terras para todo o povo de Israel. A minha reflexão pessoal sobre essa distribuição, ela se finca na ideia de que Deus está cumprindo aquilo que ele prometeu para o povo de Israel, que realmente o povo iria chegar na terra prometida, que eles iriam ter uma terra abençoada por Deus para que eles pudessem então construir uma descendência numerosa, infinita, assim como foi prometido lá para o patriarca, para Abraão. E assim foi feito. Deus cumpre suas promessas e nós, obviamente, podemos e devemos acreditar nisso. Precisamos, é claro, seguir o caminho que Deus definiu para cada um de nós. Seguir corretamente nesse caminho e no final, com certeza, tudo dará certo. Era isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo capítulo.